Se no vídeo anterior você descobriu os benefícios do Kanban, agora é hora de entender de forma simples como ele realmente funciona na prática. E acredite, você vai ver que é muito mais simples e eficaz do que parece. Quer aprender a organizar projetos com clareza, acompanhar o progresso das tarefas, identificar gargalos no fluxo de trabalho? Então esse vídeo foi feito para você. Eu vou te mostrar como o quadro de Kanban funciona. Prepare-se para ser esse vídeo mais preparado para gerenciar qualquer projeto. Olá, eu sou Fábio Maia, especialista em liderar estratégia de marketing e desenvolver projetos digitais que conectam ideias inovadoras a resultados concretos. Minha experiência? Planejar e executar iniciativas de pequeno e médio porte, sempre transformando desafios em soluções criativas e eficazes com foco em crescimento e impacto. Este vídeo é parte essencial de uma jornada completa neste canal, desde a idealização e planejamento até a execução de ações que vão te ajudar a escalar seu negócio de forma estruturada. Vou te ensinar a gerenciar projetos com eficiências, focando no que realmente importa, enquanto otimiza tempo, recursos financeiros e até mesmo a energia da sua equipe. Então, essa jornada faz sentido para você? Se sim, inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e compartilhe suas dúvidas ou sugestões nos comentários. Eu quero te ajudar a atingir o tão sonhado ponto de escala para os seus projetos. Mas lembre-se, para qualquer jornada de sucesso, tudo começa com uma base sólida. Essa base está no uso correto de ferramentas como Workflow, Kanban e metodologias ágeis, que serão nossas aliadas ao longo desse percurso. Cada projeto é único, o segredo está em adaptar essas ferramentas às suas necessidades específicas. O objetivo é simplificar o crescimento, não criar barreiras. Então prepare-se para aprender a aplicar essas estratégias de maneira prática e personalizada para o seu negócio. Agora vamos entender como funciona o Kanban. Este vídeo é mais um capítulo da trilha chamada Ferramentas para Escalar Projetos, criada para você que deseja dominar as bases da gestão e escalar suas estratégias digitais com eficiência e prática. Essa trilha você encontra na playlist do canal. Eu convido vocês agora a visualizar em tela de como funciona na prática, de forma simples, tá? Simples por quê? O objetivo desse vídeo é vocês compreender a lógica de comportamento básico dentro de um quadro Kanban, observando que cada workflow, cada projeto na realidade, vai influenciar diretamente na parte do workflow, seja ele ágil, seja ele preditivo. Então vamos se atentar com relação ao comportamento do time dentro do processo de evolução de um quadro Kanban. Lembrando que o quadro Kanban vão ter praticamente os elementos que são as colunas. Essas colunas elas estão diretamente associadas às áreas das tarefas, tipo assim. Lembra da linha Ford? O carro passa, coloca a roda, vai lá e coloca a roda, passa, coloca os vidros, passa por outra etapa e por aí vai. Então, compreendendo isso na lógica do projeto, seja na construção de produto digital, seja na construção de uma campanha, que isso que auxilia muito no processo de construção de ativos de campanha, que eu sempre venho pontuando aqui. E nós temos aqui as tarefas, que são os cards. Os cards, eles se movimentam na forma horizontal. Eu já entrei em vários projetos que utilizam o quadro Kanban, normalmente o Trello, e eles não compreendem essa lógica de evolução e construção de uma ação. Porque eles deixam lá na coluna e eles executam por coluna. Eles compreendem que uma linha de produção é uma coluna, outra linha de produção é uma coluna. Não, tá, gente? Eu quero que você se atente que o workflow na linha horizontal é uma linha de produção. E aí as colunas vão ser determinadas de acordo com as características de cada projeto. Então nós temos a coluna e nós temos os cards, né, que são eu considero como se fossem as demandas. Então vamos observar aqui a tarefa 1, por exemplo. Tarefa 1 é essa primeira aqui. Aqui nesse aqui está backlog ideia, porque normalmente as ações ágeis, elas trabalham esse primeiro quadro como backlog. E só que os workflows preditivos normalmente trabalham isso como fosse a primeira coluna da tarefa seria a ideia, perfeito? Então a tarefa ela passa, a pessoa responsável por idealizar e deixar tudo pronto dentro do... Lembra que o card, que eu vou auxiliar vocês a como desenvolver os cards, inclusive eu vou dar nos próximos vídeos, vou ensinar vocês a como adaptar as colunas para cada projeto. Eu vou dar uma ideia de como vocês vão construir essa parte. Então os cards dentro dele vão ter as informações, tá? Não é só que chegar aqui e colocar, criar algo. Dentro dos cards vão ter elementos informacionais que vão sustentar e orientar as pessoas dentro do time, tá? Então, como eu falei para vocês, resumindo, esse primeiro momento é para vocês terem uma compreensão base. E lembra que eu utilizo o Notion, aqui eu estou utilizando o Miro para apresentar para vocês a noção da ideia. O Notion, justamente eu gosto dele porque dentro de cada card vão ter os elementos informacionais que vão sustentar esse processo de produção, além de outras funcionalidades inúteis que nos auxiliam nesse processo de gerenciamento de projetos. Então, nós temos aqui a tarefa 1. A tarefa 1 ela vai passar por um processo em progresso.
Então, tipo assim, o progresso, lembra que eu falei, como mostrei para vocês, normalmente a etapa que mais evolui em colunas são a parte do progresso. Então você lá é onde o responsável pelo progresso vai pegar esse card, ler as informações e iniciar o processo de produção e conclusão. Após ele concluir a área dele, da coluna, a pessoa é responsável por mandar a tarefa para a próxima fase. Aí, tipo assim, a próxima fase pode ter uma etapa de revisão, por exemplo. E aí a pessoa responsável, o revisor. Então cada coluna vai ter um responsável, executor. Então quem é o responsável executor dessa revisão? Aí ele vai entrar na visão dele e compreender o que ele tem de tarefa para fazer. Por exemplo, digamos que nós temos aqui as 3 tarefas. Qual que ele vai olhar primeiro? Existe a aplicação de prioridades, que eu vou ensinar vocês também logo mais para frente, de como vocês vão organizar esse quadro para que a primeira tarefa que apresenta aqui na linha é a primeira tarefa que ele sabe que essa é a primeira tarefa que ele precisa fazer. Perfeito? Aí é um processo de ajuste lá no Notion que ele vai dar as prioridades devidas. Mas digamos que ele entra aqui, ele sabe que tem 3 tarefas para revisar. Qual que ele vai revisar? A da primeira linha. Se caso a tarefa 2 estivesse aqui, então ele sabe que essa é a tarefa prioridade. Então ele vai entrar na tarefa, vai analisar as informações de construção e vai fazer o deferimento da ação ou da construção. Se está tudo ok, então o responsável vai pegar essa tarefa e mandar para concluído, ou então para as demais etapas que vão ter dentro do workflow. Perfeito? Agora, Fábio, e se a pessoa revisar e não estiver ok? Se não estiver ok, se tiver alguma informação, ele vai dentro da demanda, fazer as anotações devidas com relação à orientação de revisão, perfeito? Lembrando, mais na frente vocês vão compreender isso na lógica. O ponto agora é compreender a base. Então ele vai pegar essa tarefa e vai voltar para a etapa de em progresso ou a etapa do executor. No caso, se for analogia à questão de uma construção de workflow de campanha, de ativo de campanha, pode ter o designer, pode voltar para o copywriter, entendeu? Pode voltar inclusive para a fase de planejamento, mas dificilmente, mas digamos que volte, entendeu? Ou então o editor de vídeo, editor, mas vai voltar. E aí dentro da demanda ele vai dar as notificações nos comentários quais são as informações que ele precisa alterar e vai voltar essa tarefa para a parte de em progresso. Aí o que vai acontecer? Como ela é uma tarefa prioridade, quando o responsável por essa coluna retomar as ações dele dentro do quadro de produção dele, ele vai compreender que está lá em prioridade, vai estar lá em cima, né? Se digamos que ele passou para cá, aí ele tinha que fazer a tarefa 1, 2, 3 ainda, mas ele voltou e essa tarefa ela tá com a aplicação de prioridade, ela vai se sobrepor. Então aí o responsável da coluna em progresso vai compreender que houve algum problema aqui que eu tenho que verificar. Ele vai entrar no CAD, vai analisar, verificar qual foi a orientação de revisão e vai revisar. Fez a revisão, novamente vai pegar e mandar para o revisor e o revisor vai concluir e mandar para a parte de concluído. Perfeito? Então, de uma forma simples, o comportamento é esse. Eu coloquei aqui a parte de cancelado porque eu já entrei em projetos que houve no planejamento uma linha de produção, um escopo de ativos para uma determinada campanha e durante a jornada a gente compreendeu, não tinha tempo hábil para todos os ativos estarem prontos, então alguns ativos foram cancelados. Então eu coloquei só para exemplificar para vocês que até uma coluna cancelado é possível incluir no processo de workflow. Porque também, quando a gente termina o sprint da conclusão da campanha, a gente tem uma aplicação de ação que a gente tem que fazer para a gente sempre estar evoluindo, a gente vai revisar o sprint, vai revisar o workflow, e aí lá a gente vai compreender que algumas das ações, de algumas delas foram canceladas, e aí o time se reúne e compreende o motivo pelo qual foi cancelada para que no próxima produção, no próximo lançamento ou no próximo sprint de aplicação de desenvolvimento do produto digital, a gente vai compreender e diagnosticar o problema e corrigir para que não ocorra novamente. Entendeu? Então, de forma bem simples, o Kanban ele serve para isso. Serve para você organizar e fazer os movimentos corretos de ida ou volta para que tudo seja feito de forma simplificada. E principalmente, uma palavra-chave que eu utilizo para isso é ganho de autonomia. Muitos processos de projetos, às vezes se perdem porque ficam em grupos de WhatsApp falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se comunicando. Num workflow bem organizado, isso não acontece.
entendeu? Porque cada um faz sua ação, cada um entra na sua área de trabalho e compreende o que tem que ser feito. Não precisa ficar cobrando ou lembrando o time do que deve ou não deve ser feito, o que deve ou não deve ser dado prioridade. Tudo bem organizado, tudo flui tranquilamente. Então você ganha tempo, o gestor de projeto principalmente. Ele não tem que ficar todo tempo explicando, puxando a orelha, para que cada um do time integrante compreenda novamente, lembrando o que tem que ser feito. Entendeu? Isso é outro ponto. Outro ponto importante, aproveitando aqui dentro de um workflow que vocês vão aprender cada vez mais, é identificar gargalos, por exemplo. Digamos que existem 3 tarefas em prioridade. Aí o executor desse quadro vai chegar e vai identificar, digamos que as tarefas são para amanhã, mas ele sabe que não vai dar tempo de que vai produzir amanhã. Então isso aqui já identificou um gargalo. Aí ele vai se comunicar com o gerente do projeto ou o líder e vai identificar, eu estou com 3 tarefas em andamentos, que as 3 estão com um grau de prioridade para amanhã, só que eu sei que eu não vou conseguir entregar. Perfeito? Por quê? Porque aí o líder, o gerente de projetos ou o proprietário, ele vai decidir qual é a ação que vai ser dada como prioridade, a partir de uma identificação de gargalo dentro do processo de produção. É óbvio que isso não deve ocorrer, porque desde o planejamento tem que existir a parte onde você vai compreender o volume de ações e dentro desse volume você vai identificar quais os prazos necessários para que cada ação seja implementada. Isso aqui quando se trata de workflow preditivo, porque o workflow ágil ele não trabalha muito com a questão das datas, né? Eu até que adapto em algumas tarefas a questão das datas, mas na essência do ágil ele não caracteriza a informação de data. Claro que ele põe as datas com relação ao sprint, mas da mesma forma, se durante um processo de execução do sprint, se for um sprint de 7 dias, por exemplo, os integrantes entram, aí no meio da semana eles identificam que alguma das ações não entraram em gargalo que não vão ser possível produzir, aí é hora de, claro que normalmente é no final do sprint que faz isso, mas se for uma ação, de repente um sprint planejado para uma execução que tem que ser todos dados com prioridade, então é o momento de ele acionar o líder do projeto para que o líder traga uma solução. Porque como eu falei para vocês, tá? Eu vou, dentro da jornada do projeto, do canal, eu quero que vocês compreendam um pouquinho de metodologias ágeis para aplicar no processo de gerenciamento do projeto de vocês. E o canal tem um objetivo maior com relação a projetos digitais, que compreende a construção de produtos digitais ou de serviços digitais, que dentro desse serviço existe a parte do escopo de campanha, né? Que são os escopos de direcionamento de publicidade, porque o digital ele vive de publicidade. Então o que vai acontecer? Eu vou buscar adaptar essas características do ágil dentro desses processos de evolução. Mas vocês vão observar que dentro das metodologias ágeis, existem as metodologias que, para ser metodologia, tem que ser 100% aplicável. Então a gente não vai aplicar a metodologia na íntegra, a gente vai trabalhar com adaptações, mas são adaptações que têm como objetivo dar velocidade, dar eficiência no processo de execução dos projetos de vocês, perfeito? Então é isso, gente. Lembrando que isso aqui é um campo de visão simplificado para que vocês compreendam a base. Lembra? O objetivo que eu tenho como metodologia para ensinar vocês é devagarinho introduzindo as informações. Então amadurece essa ideia de movimento, de como o Workflow Kanban funciona, que nos próximos vídeos dessa trilha ou nos próximos vídeos do canal vocês vão cada vez mais compreender melhor na prática como funciona o Kanban dentro do Workflow. Espero que você esteja tão animado quanto eu para mergulhar de vez no funcionamento do Kanban e ver como ele pode simplificar a gestão dos seus projetos. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa trilha. E não esqueça, compartilhar suas dúvidas ou experiências nos comentários pode ajudar outras pessoas da comunidade a enriquecer sua jornada de aprendizado. Nos vemos no próximo módulo de conteúdo, onde eu vou explicar para o time por que eles devem comprar essa ideia. Até o próximo vídeo.